A Guerra Fria ela teve seu início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética da queda do Muro de Berlim significaram, segundo alguns historiadores, o fim dessa guerra. A Guerra Fria ela é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, que disputava a hegemonia política, militar e econômica ao redor do mundo. Era uma guerra desafiadora e ela servia mais para mostrar qual país tinha mais poderio militar, de armas, desenvolvimento tecnológico e uma sistema político e ideológico. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e o socialismo era predominante na política, na ideologia e nos sistemas militares. Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos ele não conflitou diretamente com a União Soviética com armamentos, pois os dois países eles tinham uma quantidade de armamento nuclear muito grande. Um conflito armado direto ele poderia significar o fim dos dois países e também a vida do nosso planeta. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. O nome Guerra Fria ele surgiu daí, pois ele foi baseado apenas em conflitos indiretos, como apoio em outras guerras com o objetivo de obtenção de áreas de influência, sendo muitas vezes corridas como a armamentista e a espacial. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele lançou o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que países arrasados na Segunda Guerra eles pudessem se recuperar economicamente, porque ele teria a obtenção de fortes aliados e com isso também área de influência. A partir dessa estratégia, a União Soviética ela criou em 1949 o Comecon, que era uma espécie de concessão ao Plano Marshall, que impedia seus aliados socialistas de se interessarem ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. A Alemanha, por sua vez, ela aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer e fez com que a União Soviética bloqueasse as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Dessa forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, ela abasteceu sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética, o que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental, que era apoiada pelos Estados Unidos capitalista, e a Alemanha Oriental, que era socialista, apoiada pela União Soviética. Em 1949, os Estados Unidos, ele juntamente com seus aliados, ele criou a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares para que esses pudessem se proteger em casos de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Então, entre os aliados da OTAN destacavam os Estados Unidos, a França, o Canadá, a Bélgica e a Alemanha Ocidental, e o Pacto de Varsóvia, os aliados destacavam a União Soviética, a Polônia, a Cuba, a Alemanha Oriental, a China e a Coreia do Norte. A Guerra da Coreia foi um conflito militar que ocorreu entre 1950 e 1953. De um lado estava a Coreia do Norte, socialista, e apoiada pela União Soviética e pela China, e do outro lado estava a Coreia do Sul, que era apoiada pelos Estados Unidos e totalmente capitalista. Em 25 de julho de 1950, depois de inúmeras tentativas para derrubar o governo do Sul, tropas da Coreia do Norte, e a pretexto da violação do Paralelo 38, a qual que foi decidido pela Conferência de Potsdam, que dividia as duas Coreias, ele foi violado e eles realizaram um ataque totalmente surpresa e invadiram o Sul e tomando sua capital, Seul. Uma tentativa de unificar o governo comunista com o apoio da União Soviética. Entre fevereiro e março do ano seguinte, tropas norte-americanas empurraram de volta as tropas tanto chinesas quanto norte-coreanas de volta aos seus países. A guerra só chegou ao fim e a paz foi instaurada com a assinatura de um armistício de paz em 27 de junho de 1953, um acordo que manteve totalmente a fronteira em 38 graus e constituiu uma zona desmilitarizada na fronteira. Outra guerra foi a Guerra do Vietnã, que aconteceu entre 55 e 75. Foi o conflito entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética. Como na Guerra das Coreias, o Vietnã foi dividido entre capitalista e socialista. Porém, dessa vez, a unificação seria totalmente pacífica e com a realização de um plebiscito, seria escolhido se o país seria socialista ou mesmo capitalista. Com muito medo da derrota, os Estados Unidos acabou por intervir, querendo ao menos garantir a sua parte. Mais tarde, a União Soviética se infiltrou no conflito e, posteriormente, acabou que a vitória foi do lado norte e o país se unificou como um país comunista.
dito anteriormente, houveram duas corridas, a corrida armamentista e a corrida espacial. Na Guerra Fria, o uso das armas tinha outro propósito. Elas não serviam como forma de ataque, como dito antes, um ataque que poderia acabar destruindo o planeta, elas serviam como algo para poder colocar medo e para poder mostrar que o país era poderoso. Quando os Estados Unidos lançavam um armamento, a União Soviética respondia com outro ainda mais potente e assim ficava. Entretanto, com o passar do tempo, as criações estavam cada vez mais pesadas. A constante atualização no arsenal desencadeou o material bélico, e conforme diziam à época, tinha capacidade de destruição do planeta inteiro. Se acionadas as bombas atômicas criadas pelos países adversários, provavelmente a vida humana chegaria ao fim. Além dos avanços tecnológicos e militares, a corrida armamentista também estava condicionada a buscar parceiros territoriais, as quais também serviriam de base para suportar novos arsenais. Mesmo com base na ameaça, Estados Unidos e a União Soviética investiram em muitos militares, e armas convencionais e mísseis, que estavam voltados para o inimigo para servir como algo como uma revanche caso fossem atacados. Mesmo durando décadas, a corrida armamentista teve um fim marcado com a assinatura de 2 tratados, de redução de armas e de estratégias, conhecidos como START I e START II, nos anos de 91 e 93. Com a assinatura dos acordos, esses países previam a extinção gradual e respectiva dos arsenais, na qual eles iam tanto parar de produzir, como também ir desativando seus armamentos. Durante a Guerra Fria, inúmeras inovações tecnológicas foram criadas como parte de um esforço de superioridade intelectual por parte dos Estados Unidos e a União Soviética. Inovações em química, física e informática são os exemplos onde os dois países competiram para avançar seu poder limitado. No fim dos anos 50, essa competição extrapolou os limites do próprio planeta Terra e também o espaço virou cenário das disputas entre os dois blocos, chamada Corrida Espacial, que teve em 4 de outubro de 57, quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik, que em português significa viajante. O lançamento do Sputnik também foi a primeira vez que um objeto artificial foi colocado em órbita pelos seres humanos. O satélite ele apenas funcionou durante 22 dias, pois suas baterias acabaram rápido, e também sua finalidade era pouco relevante, visto que servia apenas para transmitir um bip, poderia ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Ainda assim, foi suficiente para que os Estados Unidos se preocupassem, pois eles não queriam que os soviéticos passassem na sua frente. Então, em 31 de janeiro do ano seguinte, eles lançaram seu próprio satélite, o Explorer 1. Alguns meses depois, em julho, o então presidente dos Estados Unidos ele determinou a criação da NASA, que era a agência federal dedicada à exploração espacial. Os soviéticos eles saíram em frente mais uma vez, em 59, quando eles lançaram a Luna 2, que foi a primeira sonda espacial a atingir a Lua. Em abril de 61, o soviético Yuri Gagarin ele foi o primeiro homem a orbitar a Terra na nave espacial Vostok 1. Os engenheiros da NASA eles dedicaram-se então na criação de uma espaçonave menor que a soviética e a testaram com chimpanzés. Em 5 de maio, o Alan Shepard foi o primeiro estadunidense a alcançar o espaço. As populações, tanto soviéticas quanto estadunidenses, elas ficaram intensamente envolvidas na Guerra Fria e astronautas eles eram vistos como grandes heróis nacionais. O presidente John F. Kennedy ele anunciou em 61 que os Estados Unidos eles levariam o homem à Lua antes do fim da década, e a NASA lançou o projeto Apollo com esse objetivo. Ao longo da década, então, um conjunto de expedições foram realizadas. Em 16 de julho de 69, a nave espacial Apollo 11 ela foi lançada, atingindo o solo lunar 4 dias depois. Às 17 horas e 17 minutos, no horário de Brasília, chegaram a notícia na base da NASA que o Neil Armstrong e o Edwin Aldrin, eles haviam chegado em solo lunar. E é de Armstrong a famosa frase: um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. E com a chegada da Lua, os Estados Unidos eles acabaram vencendo a corrida espacial. Gorbachev foi o último governador da União Soviética que defendeu tanto maior abertura política e econômica, que ele acreditava que era a única saída viável para os problemas econômicos e sociais, pois a União Soviética, desde o início dos anos 70, passava uma fragilidade devido à crise econômica mundial dos anos 80, e à escassez das moedas fortes e à queda no preço das commodities exportadas pela União Soviética, como petróleos e cereais. Gastos militares também estavam ajudando a aprofundar a crise, e a burocracia dificultava qualquer tipo de transferência de tecnologia sensível para o setor produtivo civil, e toda a produção agrícola era milimetricamente planejada. Frente a esses problemas, Mikhail Gorbachev aplicou
planos da União Soviética, a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika foi uma série de medidas de reformas econômicas. Para Gorbachev, não seria necessário erradicar o sistema socialista, mas uma reformulação neste seria inevitável. Para tanto, ele passou a diminuir o orçamento militar da União Soviética, o que implicou na diminuição do armamento e a retirada de tropas do Afeganistão. A Glasnost foi a implementação da liberdade de expressão, entre aspas. A imprensa soviética ela teve uma certa transparência pelo governo e podia fazer certas manchetes que ela não podia antes, e a censura foi mais brandeada. A nova situação de liberdade na União Soviética possibilitou um afrouxamento na ditadura de Moscou e, pouco a pouco, o Pacto de Varsóvia começou a se enfraquecer. Cada vez mais o Ocidente e o Oriente encaminhavam para as mesmas vias políticas, o capitalismo. As primeiras eleições da União Soviética, depois de muito tempo, foram em 1989, com vários candidatos e a mídia livre para se discutir. Assim, os regimes comunistas, país a país, começaram a cair. O ponto culminante foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1979, que pôs fim à Cortina de Ferro e, para alguns historiadores, à Guerra Fria em si. Em dezembro, a Ucrânia também se tornou independente. E, finalmente, no dia 25 de dezembro de 91, Gorbachev reiniciou totalmente do cargo de presidente da União Soviética, devido a ameaças da sua família, e no dia seguinte o governo russo ocupou os escritórios da União Soviética, dando fim completo à União Soviética e assim também à Guerra Fria.